Meu nome é Antônio Tavares, sou especialista nas construções em EPS e principalmente em construções econômicas. E hoje nós vamos falar sobre telhado. Qual tipo de cobertura você vai escolher? Quais são as características? Quais são os telhados ou coberturas mais usadas nas construções de médio e alto padrão? Qual que você vai colocar na sua casa e o porquê? Temos várias opções diferentes no mercado e eu vou listar para você aqui todas elas e vou trazer para você as informações necessárias para você escolher o tipo de telhado certo que você vai colocar na sua casa. Essa é uma informação importantíssima, tá? E você não pode pular essa etapa, você não pode simplesmente colocar qualquer tipo de telhado, porque isso pode causar vários vazamentos no futuro. Você pode ter uma casa com uma enxurrada sem saber o motivo do porquê que está vazando. Às vezes nem a qualidade do telhado, às vezes não é o tipo de telhado correto para sua casa. Então, muita calma nessa obra e agora nós vamos falar sobre os tipos de telhado. Lembrando que aqui eu só vou listar para você os tipos de telhado moderno, os telhados que são usados na atualidade, tá? Os mais comuns e os que são usados principalmente nas obras que a gente costuma administrar. Bom, primeiro nós vamos falar aqui agora sobre as lajes impermeabilizadas. Vamos falar sobre laje impermeabilizada, que é o nosso primeiro item. As lajes impermeabilizadas é quando a gente faz uma laje e faz a impermeabilização nela, protege para que a água não infiltre, a água não vaze através daquela laje. Depois da laje pronta, é feito esse trabalho de impermeabilização. Eu vou te falar aqui agora quais são os passos e como isso é feito. Primeiro, a laje pronta é preciso fazer um contrapiso em cima dessa laje. Eu me lembro de um cliente que certa vez, por várias vezes ele me ligava e queria reduzir o custo da laje impermeabilizada. Por sinal, tem um custo muito alto em relação aos outros exemplos. E ele queria reduzir de toda forma esse custo. Ele queria fazer uma laje impermeabilizada, mas ele queria ela bem mais em conta. E ele falou, olha só, vamos tirar o contrapiso. Não quero fazer o contrapiso, a gente deixa sem o contrapiso e faz só a impermeabilização. Eu fui explicar para ele que a laje, depois de concretada, ela precisa, né, de um contrapiso para estar certinho e tal. E ele falou, não, mas a gente dá uma forma, a gente dá um jeito de desempenar ele, e aí a gente já coloca ali o impermeabilizante direto e a gente não vai ter o custo do contrapiso. Vou explicar para você da mesma forma que eu expliquei para ele naquela época. Eu falei, olha só, a gente não pode fazer isso. Quando a gente faz ali o trabalho de concretagem da laje, primeiro que ela é concretada nivelada, fica áspera mesmo, então não é possível que a gente coloque nessa laje tão áspera a manta, então é preciso que ela esteja bem lisa, bem regularizada. E o segundo motivo, essa laje ela não tem queda para os ralos, ela está nivelada. Quando chover, ela vai virar várias piscinas, várias poças, porque não tem queda daquela água. E essa água acumulada vai atrair dengue, né? Não é bom para a saúde. Essa água ela não pode ficar acumulada em cima da sua laje. Então é preciso fazer esse trabalho de regularização. Depois do contrapiso é que a gente vai colocar a impermeabilização. Tem vários tipos de impermeabilização também. A mais comum é a manta asfáltica, tá? Depois da manta asfáltica, para você ter uma durabilidade ainda maior na impermeabilização, é indicado que faça uma proteção mecânica. Já fizemos esse trabalho em várias obras. Fica com um custo um pouco mais alto, porém essa laje ela fica excelente. Nós temos uma duração média aí de 20 a 30 anos sem manutenção. Então é uma resistência muito grande, muito segura. A laje fica protegida por muito tempo sem nenhum tipo de vazamento. A proteção mecânica é um contrapiso que é colocado para proteger essa manta, justamente do sol, né, de todas as forças da natureza que pode danificar essa manta. Com o passar dos anos ela vai ser danificada. Com a proteção mecânica em cima, ela está protegida por mais tempo, tá? Então essa é o nosso primeiro tipo de cobertura, que é a laje impermeabilizada. Ela tem como característica uma segurança muito grande, demora-se muito tempo para ter manutenção.
essa manutenção, quando tem, é um pouco mais, tem um custo um pouco mais alto, é um pouco mais cara, e ela tem um custo alto, é um custo bem elevado em relação aos outros. A gente usa esse tipo de laje, esse tipo de cobertura em casas que não tem como usar o telhado, mesmo que seja aquele telhado embutido. Às vezes a arquitetura é de uma casa bem slim, como no exemplo que eu vou deixar aqui agora para você ver. Olha só, essa casa que nós fizemos foi uma casa com uma laje impermeabilizada. E ela é uma casa slim, assim, a platibanda dela, essas paredinhas que vai acima da laje, elas são bem baixas. Impede com que coloque uma telha ali em cima, porque a telha precisa de queda. Então, obrigatoriamente, a gente teria que usar mesmo essa laje impermeabilizada. Ou em alguns locais em que tem um terraço, em que você vai receber alguns amigos, em que você quer subir, né, para utilizar esse espaço da laje ali na parte de cima. Então, nesse caso é indicado que use a laje impermeabilizada, ou se você quer demorar a ter manutenção e você quer optar por ter esse tipo de cobertura. Bom, agora nós vamos falar sobre o segundo tipo de telhado, que é o telhado com as telhas fibrocimento. E eu já vi muitas pessoas falar que esse tipo de telha é a telha de pobre, né? Falam que a telha é mais barata. Eu já vi muitas pessoas colocar, não vou usar esse tipo de telhado não, porque é telha de pobre. E muitos arquitetos hoje indicam esse tipo de telhado, eles indicam usar esse tipo de telha nas construções. E não é uma ruim opção, tá? É muito usada, a maioria das obras são feitas com esse tipo de telha, já que a arquitetura moderna permite que as platibandas escondam esse telhado. Então esse telhado não fica visível, ele fica escondido ali pela platibanda. Quando você olha, você vê aquela casa sem mostrar nenhum tipo de telhado. Essas telhas são frágeis. E aconteceu uma vez em uma obra aqui no Distrito Federal, se você é do Distrito Federal, em Vicente Pires, nós construímos uma casa que depois de entregue, o pintor foi fazer uma manutenção, uma pintura nas platibandas e ele subiu no telhado. Ele quebrou 19 telhas. Ele quebrou 19 telhas. A pintura foi feita na época da seca e ele não avisou nada para ninguém. O dono da casa me ligou desesperado. Daniel, meu telhado tá vazando pra tudo que é lugar, não sei o que eu faço, tem vazamento em todos os lugares, e agora? Me ajuda, teve alguma coisa que vocês fizeram de errado, algum cano estourou lá em cima, o que aconteceu com a minha casa? Quando eu cheguei lá, eu subi no telhado, eu chamei ele, falei, sobe aqui que eu vou te mostrar o que aconteceu com o seu telhado. O pintor subiu e quebrou várias telhas. A gente sempre documenta a entrega da obra, né, mostrando que tá tudo nos conformes, a gente testa o telhado, e eu achei muito estranho, o telhado já tinha sido testado, porém o pintor quebrou essas telhas e o pior de tudo, ele não avisou. Então essas telhas, elas são frágeis. Em compensação, esse tipo de telhado ele é muito barato. Pode ser feito uma estrutura de madeira ou de metal, né? Coloca-se ali essa estrutura de um lado um pouco mais elevado para formar as quedas para dentro da calha. Então tem um custo muito mais baixo. É talvez o telhado mais barato que tenha é esse tipo de telhado. Porém as telhas são frágeis e é comum apresentar vazamento. Justamente porque em cima do telhado ficam, né, o ar-condicionado, ali a condensadora do ar-condicionado, às vezes energia solar, aquecimento solar, então sempre precisa ter acesso ao telhado. Então sempre que alguém sobe ali, acontece de pisar, de quebrar alguma telha e ter esse tipo de vazamento. Porém, se tiver cuidado, se subir pouco, é uma boa opção. Mas ele tem como característica a fragilidade. Quebra muito fácil, sim, é uma telha que quebra fácil e que pode apresentar vazamento por conta disso. Se ela quebra, ela apresenta vazamento. Outra característica importante dessa telha é que ela perdeu o amianto. Antigamente, muito antigamente, essas telhas eram pesadíssimas, elas tinham amianto e o amianto ajudava a impermeabilizar essa telha, então ela ficava mais resistente e mais impermeável. Hoje em dia ela é feita somente com fibrocimento e não temos mais o amianto. Então ela fica mais frágil e dependendo da queda que se coloca nessa telha, né, dependendo aí do desnível que ela tem em relação à calha, ela pode sim apresentar alguns tipos de vazamento, tá bom?
Vamos falar agora sobre o terceiro tipo de telhas, terceiro tipo de cobertura. O terceiro tipo de cobertura que você pode usar na sua casa é a telha colonial. Todas essas telhas, todas essas coberturas, nós temos várias opções. A telha colonial também temos várias opções de telha colonial, mas você precisa entender qual é a característica desse tipo de telhado. Esse tipo de telhado é quando você quer um telhado à mostra, um telhado à vista. É um telhado que você olhe para casa e você vê aquele telhado bonito, com várias águas, né? Conforme a foto que você está vendo, um telhado colonial. Ele pode ser de várias cores, né? Cimentado, ou marrom, avermelhado, tem vários tipos de telha. Porém, a grande característica é que esse telhado, ele é um item da arquitetura, ele está à mostra. Não é aquele tipo de casa que tem o telhado embutido, né? Não é esse tipo de arquitetura moderna, é uma casa um pouco mais parecida com a casa de campo. É um telhado muito seguro, essas telhas são muito resistentes. Se fizer da maneira correta, ela tem que ter no mínimo 30% de desnível, de queda. Então é um telhado que ele fica muito inclinado. Se não tiver a inclinação correta, vai vazar, porque as telhas são encaixadas uma em cima das outras e ela perde queda por conta desse encaixe. Então, se ela não tiver a inclinação correta, essa água volta e dá vazamento. Já vi isso acontecer em muita construção. Quando vai ver, parece que a inclinação está boa, mas quando você mede não dá os 30% de queda que é exigido pelo fabricante. O mínimo são 30% de queda para não ter nenhum tipo de problema. A estrutura para segurar essa telha pode ser de madeira ou de metal também. Porém, essa estrutura ela tem que estar bem mais próxima, visto que as telhas elas têm uma média de 30 centímetros o tamanho. E são várias telhas, então para cada telha precisa de uma estrutura, né? Uma ferragem, um madeiramento para segurar essa telha. Então nós temos aí uma grande quantidade de estrutura e de telha. Essa telha é a segunda telha mais cara, é o tipo de cobertura, é o segundo tipo de cobertura mais caro que nós temos. Mas é seguro sim, apresenta pouco tipo de vazamento, mas a telha também é frágil. Dependendo da pessoa que está subindo, essa telha pode quebrar com facilidade. Precisa, né, ter jeito na hora de subir, precisa aprender a caminhar em um tipo de telhado como esse. Mesmo as telhas de concreto também podem quebrar dependendo de quem está construindo esse tipo de casa, tá? Então, esse tipo de telhado é apenas para casas com telhado à vista. Ninguém coloca esse tipo de telha em um telhado embutido. Nunca vi fazer, somente com casas que estão com telhado à mostra. O último tipo de telhado que eu quero trazer para você é o telhado que eu recomendo, né? Esse telhado eu recomendo que você use. Ele não é o mais caro, também não é o mais barato, porém, em relação a custo-benefício, talvez seja a melhor opção que nós temos no mercado hoje. É uma telha conhecida, né, como telha sanduíche. O nome correto é telha termoacústica. E ela é conhecida no mercado como telha sanduíche, mas eu vou indicar a telha semi-sanduíche, que é uma telha ainda um pouquinho mais econômica. Vou te falar agora como essa telha funciona. É uma telha de zinco, provavelmente você já viu nos galpões essa telha de zinco, só que ela faz muito barulho. Na hora que começa a chuva, ela faz um barulho enorme. Porém, é colocado o EPS, mais uma vez o nosso EPS aqui para salvar as nossas vidas, para salvar a nossa obra, né? O EPS é colado na parte de baixo dessa telha, ele é colado, então nós temos ali a parte do zinco, a telha de zinco, e nós temos o EPS colado nessa telha. Esse EPS, ele faz com que essa telha não dê tanto barulho, né? Além de proteger, como o EPS ele tem um isolamento acústico maior, como ele está colado, ele deixa essa telha mais firme e faz menos barulho, ela não tem aquele som de lata, então protege. Nós temos um barulho muito parecido com a telha de fibrocimento, resolvendo essa parte aí do barulho. E nós temos uma telha mais resistente do que a telha de fibrocimento. Então, na minha opinião, essa telha é a melhor opção para telhados embutidos, né? Casas, construções modernas, eu acredito que essa seja a opção melhor, com melhor custo-benefício.
ao invés de usar uma laje impermeabilizada. A manutenção desse tipo de telha é bem mais econômico, né? Entre uma telha, numa casa com cobertura, com um telhado embutido, nós temos três opções basicamente. Nós temos a laje impermeabilizada, a telha de fibrocimento e a telha termoacústica, a telha sanduíche. Dentre essas três opções, a opção da laje impermeabilizada tem um custo altíssimo. E se você não for usar aquela área para nada, você vai estar basicamente gastando sem necessidade. A telha de fibrocimento é muito frágil, então eu indico que você use essa telha sanduíche ou semi-sanduíche, né? A telha termoacústica, que é a telha que é mais resistente e mais econômica do que a laje impermeabilizada, e a manutenção é ainda mais baixa. Ela é mais resistente, é de metal, você só tem que colocar a estrutura mais próxima um pouco, não colocar uma estrutura tão afastada, você vai ter uma resistência excelente. Em todas as obras que a gente faz, eu indico, a gente não faz em todas as obras esse tipo de telhado não, mas eu indico que use a telha termoacústica, porque se alguém sobe lá em cima, ela tem uma segurança maior, pouco vazamento, essa telha não quebra igual a telha de fibrocimento, que quebra com facilidade muito grande. O tipo de telhado é muito parecido, né, com essa telha de fibrocimento. São as quedas para a calha, da calha a água desce e vai para o sistema de captação do terreno, tá bom? Então, mais uma vez, indico para você que use esse tipo de telha. Tem outras telhas no mercado? Tem. Dá para ter outras opções? Dá sim, a gente pode ter várias outras opções, dependendo do custo de cada produção, de cada estado, mas hoje, aqui no Distrito Federal, eu acredito que essa é a melhor opção e até na maioria dos estados aí seja a melhor opção. Se você quer gastar menos, você vai usar a telha de fibrocimento, sabendo que é uma telha frágil. Se tiver muito acesso em cima da sua casa, provavelmente você vai ter uma vez ou outra uma telha quebrada e vai ter algum problema no seu telhado. Problema de vazamento no telhado é muito comum que a gente tenha esse tipo de problema, tá? Vaza muito por conta principalmente que a maioria dos telhados que se usam hoje é o telhado de fibrocimento, tá bom? Então é isso aí, mais uma vez, forte abraço para você. Não se esqueça que o meu compromisso aqui é sempre com construções sólidas e paredes resistentes e economia na construção. Tá? A gente se vê no próximo vídeo.